O fim da trajetória de Gabriel Barbosa pelo Flamengo ficou marcado por uma lindíssima despedida no Maracanã, onde os seus fãs puderam comemorar ali pela última vez um gol do atleta com a camisa do Flamengo, pelo menos nessa primeira passagem. A gente sabe como é Flamengo, como é o futebol, e não dá para descartar um retorno do Gabigol no futuro. Essa comemoração e essa apoteose simbolizaram ali a idolatria que esse atleta tem pela torcida rubro-negra, idolatria merecida pelo que ele fez na história do Flamengo e pelos ótimos anos de futebol que ele demonstrou com gols decisivos, especialmente no início da sua trajetória. Mas afinal de contas, por que essa relação acabou? Será que o motivo é realmente esse que os fãs do Gabriel costumam falar de questão política, etc? Será que é isso ou será que é só isso? Vamos analisar no aspecto técnico o que pode ter justificado essa decisão do Flamengo e o que o Gabriel tem ali de evolução ao longo dessa carreira, que é sim muito vitoriosa e marcada por gols decisivos. Então, vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Esse é um vídeo que vai analisar dados do Gabigol. E falando sobre análise de dados, eu tenho para te oferecer um curso de graça da Hashtag Treinamentos. Aliás, um intensivão. Eu tô falando do intensivão de análise de dados da Hashtag, que é um evento de 4 dias, onde você vai aprender análise de dados na prática e se tornar mais valorizado, seja em qualquer empresa que você vá trabalhar ou mesmo na onde você já trabalha. Sem saber analisar dados, é impossível tomar decisões assertivas. E essa é uma das habilidades mais valorizadas no mercado. Para vocês terem uma ideia, existe uma especialização dentro da análise de desempenho chamada análise de dados. E isso não é ensinado nos cursos da CBF, etc. Não, você precisa ter essa competência oriunda do mercado, porque o dado é o dado, seja para qualquer tipo de indústria que você está atuando. O evento é gratuito e não tem nenhum pré-requisito, porque tudo pode ser construído passo a passo, tudo explicado de forma muito didática. E além disso, existe material de apoio para você praticar a apostila com passo a passo e certificado de participação. Esse evento vai acontecer entre os dias 16 e 19 de dezembro. E para garantir uma vaga, basta você acessar o link que está no QR Code aqui em cima ou no link que está na descrição desse vídeo. Aproveite para aprender análise de dados aqui. Inclusive, se quiser cornetar o trabalho de Logo Mais, faz o curso e ganha propriedade para cornetar a gente. Nos últimos dias do Gabriel no Flamengo, saíram algumas matérias mostrando números dele ao longo da trajetória. A gente trouxe aqui a nossa leitura dos números, que é expurgando o campeonato estadual dessa conta, né? Tirando também jogos por seleção e etc. Colocando só jogos do Flamengo por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E os dados realmente são muito bons, né? Especialmente nos primeiros anos. A gente olha aqui em branco, a barra branca fala do número de jogos desse atleta. A barra mostarda fala o número de minutos por jogo. A linha azul mostra o número de gols por temporada e a linha vermelha mostra o número de assistências pela temporada. Então a gente tem aqui até 2023 uma participação muito marcante do Gabriel nessas competições, onde o menor ano de participação foi um que ele foi extremamente decisivo. Em 2020, sem o Gabriel, o Flamengo nunca teria sido campeão brasileiro naquela arrancada lá com o Rogério Ceni, etc. Naquele ano ele fez uma média de 78 minutos por jogo. No ano seguinte, talvez tenha sido, apesar da falta de títulos do Flamengo, a grande temporada dele depois de 2019, né? Então ele fez ali 91 minutos por jogo, ou seja, mais do que o tempo regulamentar, fez 26 gols naquela temporada, 8 assistências, foi a temporada mais próxima dos 36 gols e 9 assistências nessas 3 principais competições que ele assinalou em 2019. Em 2022, houve a mudança de posicionamento dele, ele jogando em dupla com o Pedro, uma dupla de ataque onde ele estava ali meio que abrindo mão de um protagonismo em gols para jogar um pouco mais
pelo time e tal, e naquele ano ele acabou fazendo 20 gols, um ótimo número, e teve uma participação que começou ali a diminuir em quantidade de minutos, mas muito menos do que nessa última temporada, né? 83 minutos, uma ótima minutagem, melhor até do que de 2020. E 51 jogos, ou seja, foi o ano que ele mais jogou por essas competições decisivas. Na época, muito se falou de Gabi assistências, etc. Não foi verdade, né? Ele deu 4 assistências naquele ano, metade do que ele tinha dado no ano anterior, quando era ali o comandante absoluto do ataque. E aí, em 2023, vem já a primeira tendência de queda mais íngreme, digamos assim. Ele diminui de novo em participação em minutos por jogo para 78, mantém o mesmo número de participação, ali 44, muito próximo dos 45 de 2019, mas já diminui drasticamente o número de gols para 13 gols, 3 assistências, o que vai diminuir ainda mais em 2024, quando ele jogou 29 partidas, teve o problema lá do antidoping, etc. Se não teria chegado próximo dessas 44, muito provavelmente. Fez 46 minutos por jogo em média. Mas com o Filipe Luís ele jogou mais do que com o Tite, é verdade. Metade desses números aqui, metade da minutagem do Gabriel no ano, se deu com o Filipe Luís. Mas os dados são confiáveis, até porque nesse ano ele fez 1.300 minutos por essas competições. E a gente diz que a partir de 1.000 minutos já é uma amostragem confiável. Mas vamos falar do poder de decisão desse cara, né? Então, colocando aqui as barras, né? A barra branca quer dizer o número de gols a cada 90 minutos, ou seja, não interessa se ele é titular, se ele é reserva, se ele joga o jogo inteiro, se ele é sacado, a gente pega o número de minutos dele no ano, o número de gols dele no ano nessas 3 competições que são as principais e divide para cada 90 minutos. Assim a gente pondera e invalida o argumento de jogou menos e tal. Não invalida completamente, é óbvio, né, que você jogar menos tem questão de ritmo, ppp, papapá, mas assim, você pelo menos neutraliza no aspecto de dados esse argumento. Então aqui em branco a gente tem o número de gols a cada 90 minutos, em mostarda os gols esperados dele a cada 90 minutos, e na linha vermelha a relação de um com o outro, ou seja, o número de gols contra o número de gols esperados que ele deveria ter feito. E aqui a gente já começa a ver uma grande queda, né? Em 19 ele tinha 0,8 quase gols a cada 90 minutos, ali ele oscila um pouco até 0,69 em 2021, mas também muito bem. Os gols esperados oscilam de 0,66 para 0,72 para 0,62, mas também muito bem. A taxa de conversão excelente ali em 2019 e em 2021, acima de 1, ou seja, por mais que ele perdesse gols, ele fazia mais gols do que deveria ter feito pelas finalizações que deu. Então, excelente. E aí, a primeira grande queda acontece em 2022, a queda de 2022 justificada pelo posicionamento diferente em campo, como a gente falou. Então, em 2022 ele já passa a fazer 0,43 gols por jogo, gols a cada 90 minutos, né? E tem um XG, né, os gols esperados em 0,48. Um número também já bem mais baixo, mas vamos lá, ele estava dividindo a área com o Pedro é muito dominante, quando está dentro da área ele acabava saindo muito, gravitando, natural. Em 2023 isso não tem desculpa, né? Em 2023 o time foi armado para ele, o Sampaoli foi um desastre depois do soco, antes do soco teve uma série invicta muito grande, o time era montado para o Gabriel, taticamente era um time bem parecido com o time do Filipe Luís, aliás, que priorizava um atacante de ataque ao espaço, até por isso o Pedro não conseguia jogar com o Sampaoli. E aí, nessa temporada, ele teve 0,34 gols a cada 90 minutos. Ou seja, menos da metade do que 2019, menos do que a metade do que 2021, que não tinha Jorge Jesus e era Renato Gaúcho na veia, né? 0,43, 0,41 o número de XG de gols esperados. Ou seja, além dele fazer menos gol, também participava menos, chutava menos,
gerava menos jogo. Então não é só questão de você ter uma pontaria ruim, a gente vai já mostrar isso mais aprofundado. E esses números péssimos se mantiveram em 2024. Com o 0,4 gol por jogo, até melhorado aí nesse finalzinho com o Felipe Luiz, essa média seria bem pior, e 0,43 gols esperados por jogo. Também é um número muito baixo. A taxa de conversão até melhorou, voltou para 0,95, melhorando o de 2020 até. Então, uma taxa de conversão que não é o problema é você participar muito, muito pouco do jogo. E isso sim aconteceu com o Gabriel. E a gente mostra isso muito claramente aqui nesse gráfico, que é o gráfico de geração de jogo por temporada. Gente, todos esses dados são do Y-Scout. O Y-Scout é um software profissional de análise de desempenho que os clubes usam, tá? Só para vocês terem uma noção de que a gente não tá trazendo nada da cabeça aqui ou aferido por mim, tá? Então bora lá. Em 2000, quando a gente olha aqui, esse gráfico, ele mostra o quê? A coluna mostarda, ela mostra o número de finalizações, tá? E tá tudo em formato de linha do tempo, tá? Aqui tá o Gabigol na skin de 2019 e aqui o último Gabigol, do último gol. Bom, a coluna mostarda mostra o número de finalizações a cada 90 minutos. A coluna branca mostra o número de toques na área. A coluna vermelha, atenção para ela, mostra o número de duelos ofensivos a cada 90 minutos. A linha verde mostra o percentual de duelos ofensivos ganhos e a linha azul mostra o percentual de finalizações certas. Bom, dá para ver aqui que tem uma queda abrupta entre 2021 e 2022, né? Não precisa nem mostrar muito aqui, aprofundar muito para mostrar essa queda. Mas, de novo, 2022 dá para entender, né? Por quê? Porque era um ano em que ele jogou com o Pedro e tudo aquilo que eu já expliquei. 2023 não dá para entender, e nem 2024. Nós estamos falando que ele passou a finalizar menos. Ele finalizava 3,29 em 2019, 3,55 em 2020 a cada 90 minutos e terminou sua trajetória finalizando 2,35 a cada 90 minutos, sendo que ele aumentou muito essa média no último jogo, quando ele finalizou 9 vezes pelo Brasileirão, na última partida dele, porque estava querendo um gol e tal, natural. Então ele aumenta aqui essa média até bastante, quase 20 pontos aí decimais. Ele aumenta bastante no último jogo, tá? Em branco, toques na área, ele passa a tocar na área 3,3 vezes contra 4,5 que ele tocava. Mas o principal, gente, é nos duelos ofensivos. O Gabriel, ano após ano, disputa menos bolas. Ou seja, ele não entra em disputa, ele não entra em duelo com os seus marcadores. Ele é um atacante que joga na zona mais congestionada do campo e foge dos duelos. Passou a ser esse atacante. Ele não era esse atacante. E em 2019 ele disputava 7,2 bolas por jogo ofensivamente. Em 2020, 6,4. Em 21, quase 6, 5,92. E aí, em 2023, 4,01. E em 2024, 3,03. Uma queda grande até com relação a 2023. E quando a gente olha os duelos ganhos, a gente olha que não teve grande variação nisso aí. Ele baixou de 44 no melhor ano para 36%. Ok, é uma variação, mas não é uma grande variação. Não é porque ele perdeu força, porque ele perdeu, sei lá, até pode motivar ele se proteger e evitar esses duelos, mas mostra que é um jogador que deixou de duelar. Ele deixou de finalizar também. E as finalizações continuam basicamente com a mesma acurácia ali, o mesmo percentual também, sem grande mudança. Mas eu acho que a baixa das finalizações, ela é muito reflexo da baixa dos duelos ofensivos. Gente, quando a gente olha estatística, a gente acaba buscando a palavra gringa, né, que a gente não gosta de usar, mas acaba usando benchmarking, né? Ou seja, você procura algum dado de alguém que jogue na mesma posição, nesse caso, alguém que faça e que seja um personagem notável, para que a gente entenda o que aconteceu com os dados com ele, né? E aí até recebi algumas dicas de alguns membros e tal, de comparar com Cristiano Ronaldo. Tá? Não é legal comparar com um extraterrestre, né? Mas vamos lá, comparar com a carreira do Cristiano Ronaldo.
Colocando de novo na linha do tempo. Ele, aqui no ano que conquistou a sua 5ª bola de ouro, e ele na última temporada já pelo Al Nassr, já numa queda grande ali, numa decadência grande, embora ainda esteja fazendo gol para Dedéu lá no contexto onde atua. Pois é, vamos olhar duelos ofensivos, principalmente a coluna vermelha. No Real ali, 10.25, aí oscila para 8, sobe para 12, 11, quase 10 de novo em 2021, e aí acontece a primeira grande queda dele em 21 para 22. Qual foi o ano disso aqui, gente? O ano em que ele foi pro Manchester United, tá? Premier League, tudo mais. O número de finalizações também caiu abruptamente. É aquilo que eu falei, você deixa de duelar, você deixa de estar numa zona do campo decisiva para poder finalizar. E aí esse número nunca mais se recuperou. 6.4 na temporada 22-23, 6.6 na temporada 23-24. Então esse número de duelos ele tá relacionado ao ocaso do atleta, tá? E o Cristiano Ronaldo demonstra isso. Se você quiser depois se explorar nos dados dele, dá o print aí, porque eu só queria explorar isso aqui. Mas estamos falando de um extraterrestre. Vamos falar de um terráqueo? Vamos falar do Bob Firmino, com quem o Gabriel disputou espaço na seleção brasileira por algum tempo, tá? O Bob Firmino, em finalizações, sempre foi um cara que finalizou menos, mas nunca mudou muito a quantidade de finalizações por jogo que ele dá, né, ao longo do tempo dele. Aqui é o auge dele no Liverpool, 17-18, e a última temporada já nas Arábia também. Então, no auge dele, 10.67 duelos ofensivos por jogo. E agora, 6.8. Tá? 6.8. Notem como os dois, tanto o Cristiano quanto o Firmino, já na sua má fase, fim de carreira, esses caras caíram muitos duelos, mas eles não caíram para menos da metade, como no caso do Gabriel. Eles caíram ali para 70% do que faziam. Para menos da metade é muito impactante. É muito impactante. Muito impactante. Aqui a gente olha o Firmino nas finalizações, ele mantém ali, claro que teve um ano muito acima, primeiro ano de Arábia dele, e em duelos ofensivos ele mantém também ali o percentual. E tem um detalhe, no ano que ele menos duela, ele volta a ter um aproveitamento melhor nesses duelos, ou seja, você tenta ser um pouco mais inteligente para vencer os seus duelos. Em suma, nada vai apagar a história que o Gabriel tem no Flamengo, ela foi linda e os gols marcaram história que vai ficar presa na memória de muita gente, inclusive na minha. O que a gente não pode é reduzir a discussão sobre a saída dele devido a uma queda técnica a simplesmente política ou politicagem. O Flamengo elegeu um novo presidente e nenhum dos 3 candidatos durante a maior parte da campanha falou uma linha sobre Gabigol ou pensou nele como uma promessa de campanha de alguém que merecesse ficar. Aliás, os 3 que tentavam pregar por profissionalismo não poderiam fazer isso, uma vez que essa queda abrupta em um profissional tão jovem como é o Gabriel demonstra que talvez houve ali uma quebra nessa vertente, né, nesse viés profissional obrigatório de uma carreira de esportista. O Gabriel pode se reencontrar e eu acho que sair do Flamengo é uma ótima decisão para ele se reencontrar, porque ele nesse ambiente de bajulação e amor incondicional, até dentro do próprio clube, talvez não tenha visto a caravana passar. E ele pode agora ter idade, ter vitalidade, coisa que nem o Cristiano e nem o Firmino tem mais, para poder recuperar o seu espaço no cenário nacional e voltar a ser aquele atacante excelente, apaixonante, encantador que a gente viu um dia. Será que acontece? Não saberemos. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui na playlist de vídeos históricos, porque o Gabriel Barbosa é sim histórico, goste você ou não desse personagem, que é sim um grande personagem do futebol brasileiro e da história do Flamengo. Então, aproveita a promoção, na verdade, o curso gratuito da Hashtag Treinamento e vem aprender a analisar dados, tá bom? Muito obrigado e eu fui.